Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Na verdade, a gente está tendo uma notícia que já era de se esperar. Eu compareci aqui há 2 semanas e eu disse a vocês que eu havia feito sugestões às pessoas que estavam organizando o Exame Nacional da Magistratura, e vocês devem se recordar disso, quem acompanhou deve se recordar. Eu disse, olha, as sugestões que eu dei às pessoas foram as seguintes: que a prova acontecesse anualmente, que fosse classificatório e não eliminatório, de maneira que se as pessoas acertassem 70%, elas avançariam já para a segunda fase, e um número ilimitado. Eu sugeri a eles que fosse feito pela FGV, que fosse feito em todas as capitais e que tivesse validade de 2 anos. Eu fiquei surpreso, não fiquei surpreso, eu fiquei surpreso e muito feliz, e você vai, quem duvidar pode assistir a live que eu fiz antes, né, quando falo sobre o Exame Nacional da Magistratura, e eu fiquei muito surpreso e positivamente surpreso porque essas sugestões ou coincidiram com aquilo que se pretendia ou foram acatadas em grande medida. Então, o que a gente tem é uma aprovação muito célere daquilo que se pretendia, daquilo que o ministro Barroso pretendia. Então, o que aconteceu? O CNJ aprovou por resolução o Exame Nacional da Magistratura, vai acontecer uma vez por ano. O que não está claro ainda, se os tribunais vão assumir a partir da segunda fase ou se os tribunais vão assumir desde a primeira fase. Parece, pela notícia, na verdade, que os tribunais assumiriam desde a primeira fase, de forma que o aluno, que o candidato, teria que fazer 2 primeiras fases, 2 provas objetivas. Mas eu acho que não vai ser assim. Eu acho que... Você vai dizer, não, mas por que você acha que são só 50 questões? Porque quando são só 50 questões, eu consigo trazer temas que são afetos a todos os nichos, né, os braços da magistratura. Magistratura federal, magistratura do trabalho, magistratura estadual. Então, por exemplo, quando você vê lá, são 6 questões de direito penal, né? Eu consigo tratar de direito penal parte geral em 6 questões que vão ser afetas à magistratura estadual, à magistratura federal e à magistratura do trabalho. Entendeu? Então, por isso que houve isso. Porque quando eles me perguntaram, eu disse, gente, se for fazer o exame, tem que fazer um exame para a magistratura federal, um exame para a magistratura estadual e um exame para a magistratura do trabalho. Mas eles optaram por fazer um exame só para todas as magistraturas. Qual é a consequência disso? É que a gente, em vez de cobrar 50 questões, eu vou passar a englobar, vou poder colocar apenas, em vez de 100 questões, eu vou ter que colocar só 50. Porque aí eu consigo colocar constitucional, administrativo, processo civil, vou até ler aqui para vocês. São 8 questões de constitucional, 6 de administrativo, 6 de civil, 6 de processo civil, 6 de empresarial, 6 de penal, 6 de humanos e 6 de humanística. Para mim falha, por exemplo, processo penal não está previsto. Que é uma matéria super importante. E aí você tem outras matérias que para o cotidiano talvez a pessoa lide menos com elas. Mas vamos lá. O que eu vou dizer? Não vai cair direito do trabalho. Quais são? Vamos lá. Quais são? O que a gente já sabe sobre o Exame Nacional da Magistratura? E eu pretendo, como eu disse a vocês, acompanhar de perto isso. Essa prova você tem que fazer antes de prestar o concurso da magistratura do seu tribunal.
Esses novos requisitos estão valendo para os concursos da magistratura, cujo edital ainda não foi divulgado. Isso nos dá uma tranquilidade, por quê? Por exemplo, o TJDFT ainda não publicou o edital, vai publicar o edital. Só que a publicação do edital vai ter que observar os aprovados em março, porque a previsão da prova feita pelo CNJ, vai ser feita pela Escola Nacional da Magistratura. Essa prova vai ser realizada em março, provavelmente. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão contratar, eu sugeri que eles contratassem a FGV, eu acho que vai ser a FGV, por uma questão de expertise, de domínio do tema. A FGV vai realizar esse exame em março, tá? Quais são as matérias que serão cobradas? São 50 questões objetivas que vão ser realizadas uma vez, prova que vai ser realizada pelo menos uma vez por ano em todas as capitais no DF. Samer, eu fiz a prova, eu acabei de fazer a prova. Eu posso prestar concursos da magistratura que abrirem nos próximos 2 anos, mas desde que você esteja habilitado. E para você estar habilitado, eles acataram justamente a sugestão que eu fiz, você tem que ter acertado 70%. Mas a sugestão que eu fiz foi 70%, mas o aluno já vai para a segunda fase, o candidato já vai para a segunda fase. É isso que ainda não ficou claro. Vamos tentar entender, gente, do ponto de vista positivo, que é o seguinte. Vamos supor que eles acatem essa última sugestão que fiz, que é de o candidato já ir para a segunda fase, tá bom? Então você vai ter uma prova em março. Foi muito legal porque a gente lançou os cursos regulares, o MAS 18 de Juiz Federal e de Juiz do Trabalho, e a gente lançou com uma garantia de preparação para o Exame Nacional da Magistratura. Então o nosso aluno de 2024 pode ficar despreocupado que ele vai ser preparado também para o Exame Nacional da Magistratura. O que eu sugeri a eles? Que seja feita pela FGV, que a pessoa tenha que acertar 70%, se tiver por cotas como negros e índios, 50%, foi o que foi deliberado. Mas eu falei, olha, depois que a pessoa acerta 70%, e isso tem que ser um negócio classificatório, aliás, um negócio eliminatório, você acertou menos de 70%, você está fora. Se acertou mais de 70%, você está dentro. O que eu sugeri é que já comece o concurso pela segunda fase. Tá? Que já comece o concurso pela segunda fase. Quais são os pontos positivos? A validade é por 2 anos. Deixa eu te falar quais são os pontos positivos se a gente começar pela segunda fase. O concurso da magistratura. Ainda não ficou deliberado isso. Eu estou batendo nessa tecla, eu vou conversar com eles, se for preciso, eu vou colocar uma procuração online, aí todos que tiverem interesse podem assinar essa procuração, eu vou na qualidade de advogado de vocês e eu despacho com todos os conselheiros do CNJ, não tem o menor problema. Mas qual é a minha sugestão? Que já comece pela segunda fase, que é a discursiva. Por que isso? Porque imagine você que essa prova da magistratura, esse Exame Nacional da Magistratura, vai permitir às pessoas que não têm condição, que elas tenham condição de prestar o concurso da magistratura. O sujeito está estudando para o cargo de juiz e ele mora no Acre. Aí a prova é lá em Porto Alegre, abriu o TJRS. Para a primeira fase, para ele ir para lá, ele vai gastar uns R$6.000, entre passagem, hospedagem, inscrição no concurso, etc. E isso para ele inviabiliza. Agora, se essa prova acontecer em Rio Branco, ele é do Acre, ele não vai gastar nada, ele vai gastar R$200, R$300 cada inscrição que vai ser cobrada. Então ele vai lá e estuda e passa. E aí ele vai lá, estuda e passa. Foi aprovado? Foi aprovado. A partir de agora, ele só vai para as segundas fases. O número de candidatos já diminui. Então isso viabiliza o estudo do candidato. Segundo ponto positivo, se a gente já avançar para a segunda fase.
Vamos supor que você faça a prova em março. E a gente vai preparar você para a prova em março, tá? A gente vai acompanhar essa evolução. Está previsto o exame em março. As nossas aulas estão previstas para começar em janeiro, mas se for preciso eu antecipo essas aulas para preparar vocês para o Exame Nacional da Magistratura. E aí, o que a gente precisa entender? O que a gente vai fazer? Eu falei, gente, imagine que você passe em março e você tenha 24 meses para se preparar para a segunda fase. Eu vou ter um candidato que vai saber muito mais como fazer uma sentença civil, uma sentença penal, uma redação discursiva. Então eu vou melhorar a vida dessa pessoa absurdamente. O nível, a profundidade, porque qual que era a reclamação dos ministros, né, em geral? Olha, as pessoas que estão passando no concurso de juiz, elas estão decorando os esquemas, as leis, a jurisprudência, só o tópico assim, e eles vão para a prova. Não são necessariamente pessoas vocacionadas. Tá bom, então agora que você faz um exame e que o tribunal começa a partir da segunda fase, isso ainda é uma discussão que vai ser feita, que a gente vai ter que conversar, porque é nesses termos que foi a nossa sugestão, mas é claro, é só uma sugestão, a gente não tem poder para determinar nada. Se começar na segunda fase, aí eu tenho um candidato com maior profundidade. Aí eu vou ter que treinar o candidato a responder questões discursivas, como é que ele faz essa redação. E aí eu vou ter provas mais aprofundadas na segunda fase. E na primeira fase, ele já está aprovado, ele tem 24 meses para se dedicar para a segunda fase. Pode ser assim. Quais são as disciplinas que serão cobradas? Direito constitucional, cadê aqui? Direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito empresarial, direito penal, direitos humanos e formação humanística. São 8 questões, 8 matérias. Todas elas com 6 questões, com exceção de constitucional, que serão 8. Aí você vai me dizer, Summer, não vai cair ECA, ambiental, processo penal, etc. Pois é, por isso que eu acho que foi falho. Eu acho que essa resolução vai sofrer uma alteração. Eu acho que foi aprovada, mas demandava uma maior discussão e ouvir mesmo a sociedade civil. Eles decotaram disciplinas para que fosse feito um único exame para o país, para todos os ramos da magistratura, porque isso é mais barato, mas isso é um erro, é claramente um erro. Como é que você não cobra direito do trabalho e processo do trabalho numa primeira fase para a magistratura do trabalho? Como é que você não cobra processo penal para uma primeira fase da magistratura estadual ou magistratura federal? Entendeu? Então, assim, me parece que aqui processo penal não cai na magistratura do trabalho, então tira processo penal. Mas direito do trabalho não cai na magistratura estadual, então tira direito do trabalho. E aí foram decotando, deixando só matérias em comum. E isso, assim, você estudando, você vai se preparar. A gente vai preparar, eu vou mandar fazer um e-book com essas 6 matérias, que eu vou pedir para o pessoal do CPIURES fazer. Né? Até é bom que essa live fique gravada, depois eu peço para eles assistirem, mas é isso mesmo. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para eles cruzarem o edital da Magistratura Federal com o edital da Magistratura Estadual e o edital da Magistratura do Trabalho, para verem nestas 8 disciplinas quais são as matérias coincidentes, os tópicos coincidentes nessas 8 disciplinas. E aí a gente formar um e-book unificado dessas 8 disciplinas para preparação para o Exame Nacional da Magistratura. Que aí você vai ter um e-book só, com todas essas matérias e com aquilo que é comum às 3 magistraturas, que é o que vai cair. E aí a gente faz esse e-book e você vai estudar por ele e você vai ser aprovado por ele.
Agora, o que eu acho que a gente vai ter que trabalhar nos bastidores, conversando, despachando, etc., eu vou ver essa questão da procuração, que aí a gente faz uma procuração online. Se a gente tiver, sei lá, 5.000 pessoas que nos consideram procuração, a gente vai conseguir despachar com uma maior força junto ao CNJ. Então eu vou na qualidade de advogado. E aí vamos eu e Jailton, e nós despachamos ali no CNJ. Chama o André Santa Cruz, nós vamos nós três, e aí a gente vai. E aí, a ideia, acho que a grande questão que a gente tem que agora brigar por ela, é que esse exame já coloque a pessoa na segunda fase. Tá? A gente precisa brigar por isso, porque assim, ainda não se sabe se vai substituir a primeira fase ou se não vai substituir. Se vai substituir, para vocês é um ganho. Se não vai substituir, para vocês é um prejuízo. Mas não é um prejuízo estrondoso. Você vai fazer essa prova, você tem que pensar o seguinte: se você estudar, você vai passar nessa prova em março. Ponto. Passando essa prova em março, quem não tiver passado vai ter que esperar 6 meses ou 1 ano. Eu acho que vale a pena a gente conversar com eles para ver se esse exame é realizado pelo menos 2 vezes por ano. O que me parece eles vão deixar por 2 anos, isso é difícil de mudar, mas eu vou tentar a semestralidade do exame e vou tentar que o aluno avance já para a segunda fase. Mas por enquanto é isso que nós temos, tá? Vale para magistratura estadual, magistratura federal, trabalhista e militar, ok? Então eu vou conversar com eles e a gente vai organizar isso e eu mando notícias. E eu vou pedir para montarem este e-book unificado e vou pedir para montarem essa procuração para que a gente vá ao CNJ e dizer: olha, eu estou com uma procuração de 5.000 pessoas que prestam concurso para a magistratura e eles querem que a gente advogue neste caso da resolução, que a gente contribua para a construção dessa resolução. Vamos ver se a gente consegue interceder ali, advogar para que essa resolução seja a melhor e a mais justa possível, né? Tá certo? E aí, se fosse já adiante para a segunda fase, não tem essa informação, aí eu acho que a gente vai 70% para ser aprovado no exame. Considerando o ponto de corte, 70%, eu acho que tem tudo para já avançar para a segunda fase. Mas a gente vai descobrir isso com calma. Por enquanto é isso. Em tempo, hoje a gente está lançando curso preparatório para o TJDFT, mas eu vou pedir para adicionarem no curso preparatório para o Exame Nacional da Magistratura. Então, um bloco chamado preparatório para o Exame Nacional da Magistratura. Tá certo? Vamos esperar aqui, eu vou conversar com o pessoal, vamos nos organizar e eu mando notícias aqui. Tá? A prática jurídica continua tudo da mesma forma. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.